Gravando aí em 3, 2, 1. Meus queridos, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula. O papai tem que levantar a câmera, tem que ficar focado, né? Pronto, tá lá. Gente, então, só um minutinho. Vai lá, né, mamãe? Vai. Isso. Gente, então a gente vai dar sequência, né, à nossa aula. Lembrando aí que na primeira parte, né, a gente estava falando, então, a respeito aí de toda essa dinâmica, né, envolvendo Europa, economia, enfim. Alguma dúvida em relação à primeira aula, gente? Ou alguma pergunta? Não. Bom, então vamos seguindo aí, sem perder tempo. Deixa eu pegar minha apostila, né? Abram por gente. A Europa não, gente, perdão, a América. Nós estamos trabalhando paisagens americanas, tá? Então, capítulo 4, módulo 2, paisagens americanas. Então, vocês podem abrir aí a partir da página 74, né? Na primeira aula da manhã, então, a gente começou a falar sobre as características paisagísticas do continente americano, né? Então, a gente viu lá na página 72 um mapa político da América do Norte, na página 73 um mapa político da América do Sul, na página 74 um mapa político da América Central, né? E aí a gente viu que a grande diferença, o grande diferencial, né, dessas paisagens naturais do continente americano vai ser basicamente as variações latitudinais De altitude e as latitude, né? variações, Maritimidade. exatamente, as variações de altitude e, consequentemente, a influência de dois importantes fenômenos térmicos. Maritimidade e massas de ar. Né? Isso. E aí, no caso, Vinícius, a gente pode usar, então, os termos maritimidade e continentalidade, tá? Maritimidade são as correntes marítimas quentes e úmidas que se formam, então, no oceano, nos mares, e se desloca para o continente. E no caso da continentalidade, Vinícius e turma, são correntes de ar quentes e secas que se formam no continente e vai em direção ao oceano. Então, por exemplo, são esses dois fenômenos térmicos climáticos que possibilitam no Brasil, por exemplo, a caatinga, né? Você tem, então, no sertão nordestino, a presença da caatinga, que é uma vegetação semiárida, né? Se a gente for olhar aí o mapa, né, do Nordeste brasileiro, a gente percebe que o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões: Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, né? E a influência dessas duas massas de ar faz com que em toda a região nordestina apresente um dinamismo climático interessante, né? Quando a gente fala de seca no Nordeste, a gente imagina todo o Nordeste como quente e seco, né? Não. Mas a zona da mata ela sofre influência pela maritimidade, né? E aí é úmido. Exatamente. É o que torna a Zona da Mata, por exemplo, a região mais desenvolvida e populosa do Nordeste. Aí já o sertão tem influência só dessa continentalidade, né? Dessa massa de ar. Sim. Então, o sertão acaba tendo influência da continentalidade. Pessoal, até aqui tá tranquilo, então? Essas diversidades. E aí, na primeira aula, a gente chegou a resolver a questão de número 1 da página 75, né? Que fala justamente do Monte Chimborazo nos Andes, né? O Monte Chimborazo nos Andes, principalmente na parte do Equador, né, nos Andes equatorianos, é uma característica muito interessante pelo seguinte. Então, o Equador, tá, é a zona mais quente e úmida de todas as zonas climáticas do planeta, né? O que torna as temperaturas elevadas na região equatorial é justamente o fato da inclinação do eixo terrestre possibilitar uma incidência maior no Equador. Então, a gente já viu isso em outras aulas, né? Soma-se, obviamente, né, a essa variação, a essa declinação angular que ocorre nas duas extremidades, somado à geometria, à esfericidade da Terra. Agora, nesse caso, o que torna, né, essa região do Monte Chimborazo, no Equador, como uma região com a presença de neve, é justamente a altitude, né? Então, você tem no topo do Monte Chimborazo, né, a presença de neve, camadas espessas de neve, mas na parte baixa, uma vegetação desértica, né? Tanto é que tem a presença ali de lhamas,
é uma vegetação mais seca, né? Isso só é possível graças, então, a essa variação altimétrica, né? É o mesmo caso de algumas áreas nos Estados Unidos também, né? O Alabama, você pega ali a região ali do Vale do Silício, né? Você pega ali também já na fronteira ali com Tijuana, no México. Então, todas essas diversidades que existem no continente americano se dá por conta da altitude, da latitude e também tem um outro fator fundamental que é a topografia. Já ouviram falar da topografia? Já ouviram falar da topografia? Já ouvi falar, só que esqueci o que é agora. A topografia nada mais é do que a configuração do relevo, Vinícius, tá? Então, a gente já viu que o relevo, né, é toda e qualquer forma, feição existente na superfície. Então, beleza, né? Então, ou seja, praticamente existem aí 4 importantes grupos de relevo: montanha, planalto, planície e depressão. No caso, a topografia é a configuração desse relevo, que também influencia muito o Vinícius e turma. Então, essa configuração é se o relevo ele vai ser mais desnivelado, se ele vai ser mais íngreme, se ele vai ser mais rebaixado, né? Ou se vai ser mais plano, né? Então, tudo isso também vai contribuir para essas diferenças de paisagens. Então, por exemplo, na América do Sul, né, praticamente a topografia é uma topografia mais de planalto e depressão. Consequentemente, essas duas dinâmicas topográficas faz com que as paisagens sejam desde paisagens de vegetações mais densas, de áreas montanhosas, até também com áreas mais planas, vegetações mais herbáceas. Aí onde tem as gramíneas, né? Exatamente, que também vai influenciar nessa dinâmica climática. Então, basicamente, há toda uma sintonia entre essas 3 esferas, esses 3 estratos naturais, né? O clima, a vegetação e o relevo. Então, você vai ter aí um sincronismo entre a atmosfera, né? A biosfera e a geosfera, ou a litosfera, como queira. Então, olha o que ele fala na página 76. Em meio a tantos contrastes físicos na extensão do continente americano, há do mesmo modo semelhanças. Então, do mesmo modo que há essas diferenças, também há semelhanças, né? Isso, então, se deve por conta da topografia, né? Ao comparar-se o relevo da América do Norte com o da América do Sul, as semelhanças nas formas e nos compartimentos logo aparecem. Então, olha o mapa que nós temos aí, ó. Tanto o mapa físico, relevo, geologia, né? Tanto essa estrutura de relevo da estrutura geológica da América do Norte quanto da América do Sul. Então, a gente percebe que na América do Norte, basicamente, a altitude ela vai variar de 50 até aí, né, 3.000 metros de altitude. Então, basicamente, nos países da América do Norte, México, Canadá, Estados Unidos, você vai ter uma variação altimétrica que vai dos 50 até os 3.000 metros acima do nível do mar. São quase que inexistentes os lugares na América do Norte que apresentam uma altitude superior a 4.000 metros. Ô, Thiago, como é que existe uma altitude negativa? Abaixo do nível do mar. É a chamada Mas de aí seria o quê? depressão absoluta. Mar Morto. Já viram imagens da região do Mar Morto? Nesse caso, o Mar Morto, os Países Baixos, como a Holanda, por exemplo, a Iugoslávia, eles estão abaixo do nível do mar, ô Vinícius. Porque o que acontece? Nós temos, então, tá, 2 limites para a gente contar a altitude. Então, você tem o grau altimétrico, que começa a partir do nível do mar, né, que é justamente onde se inicia a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera em contato com a superfície, né? Então, vocês chegaram a estudar as camadas da atmosfera? Troposfera, Estudamos. mesosfera, exosfera, estratosfera. Então, o que acontece? A atmosfera é justamente essa camada onde existem os gases, obviamente. Então, são esses os gases responsáveis por toda essa dinâmica térmica existente no nosso planeta.
são os gases atmosféricos que tornam possível a sobrevivência e a existência de vida no planeta Terra, né? Que começa lá por volta de 4 bilhões de anos durante o processo de surgimento do planeta. E aí o que acontece, ô Vinícius e turma? A atmosfera terrestre, ela é dividida em camadas, em estratos. Então, a primeira camada da atmosfera é chamada de troposfera. É a camada que começa no nível do mar e se estende por 12 quilômetros de altura ou de altitude. Então, nessa primeira camada da atmosfera é onde tudo acontece. Todos os fenômenos meteorológicos, chuva, granizo, neve, o espaço aéreo... É onde estamos, né? É onde nós estamos, exatamente. Então, do nível do mar até 12 quilômetros de altitude, a troposfera, onde tudo acontece. Depois da troposfera, tem a exosfera. Perdão, a mesosfera. Na mesosfera, ela vai, então, de 12 quilômetros até cerca de 50 quilômetros de altitude. É nessa camada que existe o ozônio. O magma. Não. O magma é interno. É interno. A gente está falando superfície. Entendi. O magma já é nas camadas internas, a crosta, o manto e o núcleo. Aqui a gente está falando das camadas superficiais. Né? Entendi. Até chegar no espaço, na Via Láctea, né? Onde a gravidade é zero. Então, o que acontece? Até você furar a barreira da estratosfera, que é a última camada antes de chegar no espaço, você tem mais 3 camadas. Então, ou seja, quando é lançado um foguete, um ônibus espacial, até ele atingir a estratosfera, gente, até ele atingir o espaço de fato, ele percorre muitos quilômetros. É muito distante, né? Então, o que acontece? Então, na mesosfera, é justamente a camada da atmosfera onde tem o ozônio, que é o efeito estufa natural. Então, essa película protetora, conhecida como a camada de ozônio, ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas e impedir que esses raios entrem na atmosfera de modo direto. Então, a partir dessa camada de ozônio, então os gases atmosféricos, eles são constantemente filtrados. Esses raios ultravioletas, né, esses raios que vêm do Sol, eles também são filtrados e mantêm, então, né, esses gases em constante transformação. Tá claro até aí? Então, o que acontece? É nessa camada que as massas de ar elas vão se formando, se deslocando. Então, aqui você tem, né, até 4.000 metros de altitude, você já começa, então, a presenciar uma rarefação do ar. Por isso que quando você vai para altitudes muito elevadas, a pressão atmosférica... Você tem dificuldade para respirar, para ouvir. Então, a pressão atmosférica ela começa a aumentar. Então, como que funciona a lógica? Tá? Da altimetria ou da altitude. A cada elevação de 180 metros, a sensação térmica ela cai em 1 grau. Consequentemente, aumenta a pressão atmosférica. Tá? Então, quando você vai em regiões de altitudes muito elevadas e você sente a pressão, é justamente por conta, tá, dessa rarefação que começa a ocorrer do ar. Né? Ou seja, você tende a se distanciar da base da troposfera e se aproximar já do início da mesosfera. Né? Então, por exemplo, você pega o Himalaia, que é a cadeia mais montanhosa do planeta, onde você tem como ponto o ápice, né, o Aconcagua, o Everest, que é 8.848 metros de altitude. Ali, você tem, além da pressão ser muito alta, você tem uma sensação uma temperatura muito baixa. Muito, né? Muito baixa. Então, do mesmo modo que você tem, então, essa estrutura de relevo superficial, ô Vinícius, tem também a estrutura de relevo abaixo do nível do mar. Né?
que vai sendo formada através do afastamento das placas tectônicas. Então, durante essa separação tectônica, que foi muito expressivo na América, diga-se de passagem, né, já que nós estamos estudando aqui as paisagens naturais da América, a gente então tem que voltar um pouco nessa parte do tectonismo. Por quê? Né? Porque é isso que dá formação de montanhas, de tudo isso, né? Sim, quando a Pangeia ela começa a se separar por volta de 250 milhões de anos atrás, então a Pangeia ela se separa e vai dar origem a outros dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Laurásia, atualmente Europa e Ásia, Gondwana, África e América. Então, durante esse processo de separação da Gondwana, o continente americano, então, ele foi também sofrendo uma intensa atividade tectônica. Então, as placas tectônicas, elas vão se movimentar em três direções básicas: a convergência, a divergência e o movimento transformante. Convergência de placas, elas se colidem, obviamente, e aí ela vai resultar em dois submovimentos: o soerguimento e a subducção. Soerguimento, quando as placas, então, elas vão se pressionando para a superfície. Então, nesse empurro para a superfície, ocorre a formação orogênica, né? Ou seja, é quando as cadeias montanhosas, elas começam a se formar, né? Aí aqui a gente tem de exemplo os Alpes suíços, os Montes Apalaches nos Estados Unidos, os Montes Urais na fronteira da China com a Rússia. Quando acontece da placa oceânica, que é mais pesada, então ela entra sobre a placa continental, que é mais leve, mais densa, então ocorre o que a gente chama de subducção. A placa oceânica, mais pesada, ela entra por debaixo da placa continental e faz isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então, houve a convergência, e aí, consequentemente, a placa oceânica, que é mais pesada, ela entra... Ela vai e empurra para cima que vai haver a subducção. E aí, nesse caso, ocorre a formação do quê? De cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, né? Então, você tem, nesse processo, a formação de cadeias montanhosas, né, que vão apresentar um processo contínuo de formação. Então, ou seja, são formações relativamente recentes. Então, tanto a Cordilheira dos Andes quanto o Himalaia continua crescendo. Qual que é o nome do outro que você falou da convergência? Então, você tem, na convergência, o soerguimento forma formações mais antigas, né? Formações cristalinas. No caso, a subducção, formações mais modernas. É o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes e do Himalaia. Então, a Cordilheira dos Andes e o Himalaia vai continuar crescendo, Vinícius, até um determinado momento em que a própria altitude vai impedir esse crescimento. Porque chega um determinado momento que não tem mais como ela crescer. Altitudes elevadas, baixas temperaturas, isso vai impedir o desenvolvimento por conta dos processos de erosão e de intemperismo que eventualmente vão ocorrer. Certo. Tá? Então, qual que é essa dinâmica? Thiago, mas o soerguimento, elas encontram e depois elas vão para baixo, assim? Não. Elas encontram e vão subindo. Elas vão subindo. Ah, entendi. Aí tem o afastamento das placas, que é o movimento divergente. Então, nesse caso, o que acontece? As placas elas vão se afastando e nesse afastamento forma, tá, uma estrutura de relevo no fundo do mar, que são as chamadas dorsais mesooceânicas. Então, essas dorsais é justamente o início da formação de serras, de morros, por exemplo, só que elas estão no fundo do oceano. E aí, com o passar dos anos, com essas movimentações tectônicas, aquela estrutura que estava submersa, ela vem para a superfície. É o que aconteceu em 2017, quando os cientistas descobriram um novo continente, conhecido como Zelândia. Então, atualmente, o planeta tem um novo continente, chamado de Zelândia. E ele fica próximo da Nova Zelândia, na Oceania.
é um continente 100% apto a ser habitável. Ele foi descoberto em 2017 e de lá para cá os cientistas agora, os geólogos, eles estão fazendo uma série de estudos para ver justamente toda essa dinâmica do continente. Então, hoje, quais são os continentes existentes no nosso planeta? Você tem América, Ásia, África, Oceania, Zelândia, juntamente aí, né, com E a Europa, Antártica e a Europa, né? Então, o que acontece? Esses movimentos tectônicos... Thiago, mas Pois não. que eles não botaram por que eles não botaram a Zelândia para ser tipo uma ilha na Oceania? Porque, na verdade, boa pergunta, Isa. Boa pergunta, Isa. Na verdade, a Zelândia, ela está em uma região, né, de uma grande concentração de arquipélagos. São várias ilhas e ilhotas às margens da Zelândia. Por que eles não colocaram a Zelândia na condição de uma ilha ou de um arquipélago? Por conta da sua massa continental. Mesmo estando em uma localização tipicamente de ilhas, né? Mas ela tem uma massa continental muito grande, Isa, maior até do que essa parte marítima. Então, por isso que eles colocaram na condição de continente. A massa continental é muito grande. E é um continente que ainda está num processo de formação, né? Então, assim, as atividades elas estão ocorrendo num ritmo muito intenso. E pelo fato dela estar na zona de contato de 3 placas tectônicas, a Euroasiática, do Pacífico e me fugiu o nome da outra placa, então, ao que tudo indica, os próximos anos serão cruciais para que esse continente venha passar por várias transformações, né? Então, aqui ele está entre essas 3 placas, Thiago? Sim, quer ver? Aqui na apostila suas eu consigo identificar para vocês a Zelândia. Aqui, ó, quer ver? Abra a apostila, por gentileza. Cadê? Não tem aqui Oceania, não, né? Eu pensei que tinha Oceania. Deixa eu ver se tem aqui. África, América. Tá, vamos ver se eu consigo aqui um mapa. Deixa eu abrir aqui. Mas o mapa mundi que está no livro já é o mapa mundi atualizado? Cadê aqui? Onde que tá? Qual que é a página mesmo? Mostra aqui. Tem na página 89 o mapa. Vamos lá, 89. Deixa eu pegar aqui. 89. 89 nós temos aqui o mapa dos climas e correntes marítimas, não é isso? É isso mesmo? Isso. Não, esse mapa ele é atualizável, ele está atualizado, né? Então, aqui, ó, vamos usar esse mapa aqui, ó. Vocês estão vendo aí aonde está onde está escrito CSU equatorial? Sim. Vocês estão vendo aí que tem uns arquipélagos próximos aí já do território australiano? Sim. É nessa faixa que se localiza hoje a Zelândia. Então, é uma massa, é uma extensão do território neozelandês, porém, ele já tem traços continentais, ele tem uma extensão territorial típica de um continente e ele apresenta características de formações continentais, né? Então, ele está bem próximo aqui, ó, desse arquipélago. Aqui, se eu não me engano, são as Ilhas Fiji. Não, as Ilhas Fiji está mais a leste. Aqui está bem próximo das ilhas, se eu não me engano, de Madagascar. Então, a Zelândia está nessa região, ela já está na condição aí de continente, então, para os próximos anos, ela vai servir de estudos, objetos de estudo, né? Então, ou seja, tudo isso também, todas essas transformações, elas acontecem constantemente. Quais são os principais fatores que resultam nessas transformações constantes, dessas paisagens, desses ambientes, Isa? O clima e a atividade tectônica. São os principais fatores. Principais fatores responsáveis por todo esse dinamismo paisagístico no continente americano, seja na América Central, na América do Norte ou América do Sul. A dinâmica climática existente e, consequentemente, a atividade vulcânica e tectônica existente na região. Então, por exemplo, hoje quem vive na costa oeste e leste dos Estados Unidos vive sob tensão constante, por conta da falha geológica de San Andreas. Vocês já ouviram falar da falha tectônica de San Andreas? Ou falha geológica de Santo André? É uma falha tectônica que se forma na Islândia e justamente ela é o resultado do afastamento
e do movimento transformante de duas placas tectônicas, a placa euroasiática com a placa do Pacífico. Então, essa formação falhada, hoje ela está sendo muito estudada pelos cientistas porque acredita que daqui a alguns anos ela vai ser responsável por uma intensa erupção vulcânica que vai simplesmente devastar boa parte dos Estados Unidos. Vocês já viram imagens de placas tectônicas, pessoal? Vocês já chegaram a ver? Vocês já estudaram placas tectônicas? A gente estudou muito isso já. Mas a gente só não estudou esses mais detalhados. A gente estudou convergente, divergente, estudou isso. Só não estudou as subdivisões dentro dele. Vocês já chegaram a ver imagens de uma placa tectônica? Já. Real? Já? Uai, bacana. Ah, não, assim não. Eu já vi no livro. Não, real. Real mesmo. Não? Vou compartilhar com vocês aqui, então, o seguinte. Hoje tem uma cidade na Islândia que chama Sifra, que, se Deus quiser, eu pretendo, eu vou conhecer muito em breve. Hoje ela está sendo uma das principais atrações turísticas do mundo, principalmente da Islândia, aonde é possível você mergulhar entre dois continentes, entre a Europa e a América do Norte. Ah, eu já vi isso já. Vocês já viram a imagem? Então, assim, o que acontece? É porque tem meio que uma placa que separa as duas lá, São né? duas e só tem placas. Uma correntezinha assim no meio dela. Sim. Então, o que acontece? A América hoje ela está passando por essas mudanças na paisagem por conta desses dois fatores. Tá tranquilo até aqui, gente, em relação a essas características? Ô, Tiago, deixa eu só te perguntar. O movimento transformante, ele é quando uma placa vai para cima da outra? É quando uma placa ela se colide com a outra, Vinícius, e nessa colisão o movimento ele é friccional. E aí o bicho pega. Porque quando você tem duas forças, dois corpos bastante pesados, bastante densos, exercendo esse atrito de fricção, cara, a liberação de energia é muito maior. A liberação de energia é muito maior. Então, a gente sabe que quando elas se convergem, beleza, elas vão exercendo força e pressão, ok. Afastamento, beleza. Mas quando esse... E aí, quando tem esse transformante que eles começam a se mexer, mexe muito magma, e aí vai originando esse tanto de problema. Exatamente. O que acontece? Isso gera, então, uma ruptura nas placas. Esse atrito de fricção, porque uma vai exercer mais força do que a outra. Então, nesse atrito, isso causa fratura entre as placas. Então, voltando aí na questão da topografia, então, a gente percebe que tanto na América do Norte quanto na América do Sul, a topografia vai ser bem parecida. Com uma pequena diferença, gente. O que tem na América do Sul aí que não vai ter na América do Norte? O que vocês conseguem identificar? As altas altitudes? As altas altitudes. A gente tem, por exemplo, aí na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Olha aí. Lembrando, então, que a Cordilheira dos Andes... É acima de 4.000 metros, né? Acima de 4.000 metros. Então, olha o que ele fala aí na página 76. A América do Norte, a América do Sul e a América Central são divisões do continente americano ou subcontinentes. Nas partes mais ocidentais, ou seja, oeste da América do Norte e da América do Sul, destacam-se as maiores altitudes, localizadas em suas respectivas cordilheiras. No leste, ou lado oriental, o relevo é também ondulado, mas as altitudes são mais modestas. Lá estão serras e planaltos de origem bastante antigas. Presta atenção. Leste. Página que tá. 76, ô Giovana. Tá, então prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Costa leste da América, muito antiga. Muito antiga. Costa oeste é mais recente. Beleza? Costa leste, muito antiga. Costa oeste é mais recente. Montanhas, grandes altitudes, são de áreas geologicamente recentes. Relevos mais planálticos, depressivos, são de áreas mais antigas, que já estão passando pelo processo de erosão e sedimentação. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Então, seguindo, ó. Aproximadamente no centro, entre as duas áreas mais elevadas e acidentadas, estão as extensas planícies, né? Então, é o Pantanal Mato Grossense, são os pântanos existentes nos Estados Unidos, né?
Então, nesse caso, são áreas que vão estar no centro, uma topografia mais rebaixada. E aí a gente tem na página 77, então, esses dois perfis topográficos. Esses dois esquemas aí, ó. Então, olha para vocês verem. No perfil topográfico da América do Norte, a gente começa a fazer o registro de chamada aí, por gentileza. Toda vez que eu vejo a foto do avatar do Augusto L., eu lembro do filme Se Beber Não Case. Essa foto do avatar aí do Augusto é muito Se Beber Não Case, viu, Augusto? Você teve uma criatividade ímpar nessa foto. Então, voltando aí, ó. Então, lá na página 77, no perfil topográfico da América do Norte, então, no primeiro a gente observa a presença de quê? De serras, montanhas... E montanhas, depois tem planícies, né? Principalmente ali na planície do Mississippi. É aonde tem aí, né, a existência de dois importantes rios do continente americano, que são justamente os rios Mississippi e Missouri, que foram responsáveis pelo desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Já no perfil topográfico da América do Sul, a gente, aí ó, na letra F, nós temos então a Cordilheira dos Andes, né? Na letra E... Não, no da América do Sul só tem praticamente Planalto, né? Tem planície também, né? Ali onde que está o ponto A, já é uma área de planície, só para você ver. É verdade, só que a maioria é Planalto, né? Planalto e depressão. Planalto e depressão. Então, você tem ó, no F o Planalto, o ponto F é a Cordilheira dos Andes. Né? Papai. Oi. Você quer dar um oi para eles? Então, vem cá para você dar um oi para eles. Você quer meu filho Teodoro, tá, gente? Dá um oi para eles. Oi. Fala bom dia. Oi. Tetel tá feliz que ele acabou de almoçar. Oi. Né, Tetel? Manda beijo para eles agora. Dá tchau para eles. Manda beijo. Manda beijo. Gente, então aqui, ó. Na letra F, Cordilheira dos Andes, né? Aí, o que que acontece? Na letra A, planície. Então, vai ser uma planície litorânea, né? Aí, o seguinte, turma. Nas letras D, a letra D também vai ser uma planície, né? A letra D também acaba sendo um ponto rebaixado aí de planície. Aí, E e C, que seria uma depressão, né? A letra E e C seria uma depressão, mas aí também, como se trata da bacia do Paraná, então aí no caso tem a presença de rios, né? Mas enfim, a gente observa então que o perfil esquemático, perfil topográfico da América do Sul, planalto e depressão na sua maioria, e nas áreas mais rebaixadas, planície. Né? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Ô, Tiago, aí é para completar isso aqui? Agora? Ele está pedindo para completar aí? Aqui, ó, localize os seguintes compartimentos. Essas letras aqui, só aí. Mas aí, no caso, o que acontece? Vamos deixar ainda, sabe por quê, ô Vinícius? Porque a gente ainda não trabalhou essa parte dos rios, né? Então, Entendi. Se vocês não se importarem... Papai já está indo, dá tchau para eles. Dá tchau lá. Isso, tchauzinho. Papai já está indo, pode ir lá. Então, Vinícius, vamos deixar essa questão mais para frente, sabe por quê? Porque por mais que ela seja uma questão de desafio, mas a gente ainda não trabalhou os rios. Então, assim que a gente trabalhar os rios, que está lá na página, por exemplo, 85 e 84, aí a gente volta nela. Tá? Certinho. Mas se vocês quiserem quebrar a cabeça, fique à vontade. Então, eu já dei aí 3 respostas, né? Então, ó, a letra A F é a Cordilheira dos Andes e a Altipano, né? Isso. A letra A vai B, ser a com planície. certeza, Planalto e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Isso. Então, ó, a sequência, pelo visto, aí vai ser... Vamos pegar aqui, ó. BF e o resto vai descobrindo. BFA, né? Então, a gente já tem as três iniciais, né? BFA. BFA. A letra D é planície. É a planície platina. Então, BFA, a última D, tá faltando a letra E. Agora descobrir os rios aí já vai ser mais difícil, né? Aí, no caso, eu vou ter que trabalhar com vocês primeiro a hidrografia. Né? Eu não vou avançar, não, para não passar os carros da frente do boi. Né? Mas, enfim, até aqui vocês estão entendendo, gente? Tá claro até aí? Sim. Ô, Tiago, o que foi o seu dever? Ô, Vinícius, o dever hoje, que já vai valer também aí para a semana... Vocês vão me entregar só semana que vem, tá? Só semana que vem, porque
a gente vai ter esse recesso aí desse feriado. Então, nós temos aí de dever... O feriado vai ser... Eu vou olhar ainda e mando lá no grupo, tá bom, Vinícius? Eu vou selecionar umas questões bacanas aqui para vocês. E aí eu mando lá no grupo, tá bom? Beleza, então. Gente, deixa eu dar um recado aqui rapidinho. 2 recados. Rapidinho, nós temos ainda 2 minutos. Eu estou finalizando a edição de todas as aulas que a gente teve até aqui, tá? Eu vou aproveitar o feriado para finalizar essas edições. Assim que eu finalizar as edições, eu vou começar a subir para o YouTube, para baixar os links, para disponibilizar para vocês. Então, na semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, tá? Vocês já vão ter acesso ao link de todas as aulas e todos os slides que eu estou usando até aqui. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tá bom. Ô, Thiago. Oi. Você faz slide que você falou aí? Faço. Todas as aulas eu tenho slides. Então, é porque, tipo assim, teria como você começar a compartilhar eles? Porque eu gosto de ficar grifando, sabe? As coisas mais importantes. Claro, eu mando para vocês hoje ainda, sem o menor problema, tá? Não, eu falo assim, compartilhar na aula mesmo, sabe? Ah, sim, volta e meia eu compartilho com vocês, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos ainda um minutinho rapidinho. Deixa eu pegar a parte aqui dos slides de paisagem. Então, não, dá trabalho demais, Vinícius. Nossa Senhora. então beleza. Gente, mas aqui, ó, ô, pessoal, podem ficar tranquilos, tá, Vinícius? Que vocês vão ter acesso a tudo que eu uso nas minhas aulas. Aí o seguinte, ó, Vinícius, tá? O que que acontece? Presta bem atenção todo mundo aqui. Tudo que está na apostila, vocês vão ter acesso aos meus slides. Mas nem tudo que está nos slides vai ter na apostila. Porque eu pego informações complementares, eu monto mesmo um material complementar. Tá bom, galerinha? Então, no mais é isso. Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp. Um bom recesso, um bom descanso aí para vocês. Boa Páscoa para vocês e para a família. Fiquem com Deus, se cuidem. Para você também. E qualquer coisa, vocês me chamem aí, tá bom? Tá Tchau. bom, até mais. Até semana que vem, gente. Valeu!